Fala pessoal, bora para o nosso episódio de hoje da série de speedrun do canal, as nossas partidas de 10 minutos, onde eu vou subir no rating desde os 400 até os 2200 aqui no chess.com, vou te mostrando como que você pode subir no seu nível também por aqui. Bora lá começar com a nossa primeira partida do dia, vou colocar para jogar já. Então nessa série nós jogamos um xadrezinho mais correto, diferente da série que eu comecei recentemente, que é a dos desafios impossíveis. E vamos lá, joguei E4, meu adversário jogou C6, levando para uma Caro-Kann. No último vídeo do canal, o penúltimo vídeo, tinha vários comentários de vocês pedindo para jogar um Gambito Alien, que parece que é contra a Caro-Kann. Só que eu acabei não descobrindo ainda como que é esse Gambito. Se alguém souber aí, quiser mandar nos comentários quais são os lances, a sequência de lances, que eu posso tentar jogar aqui, mas eu não sei qual abertura é essa, esse Gambito. Vamos lá, contra a Caro-Kann, o que fazer, hein? Eu tenho jogado bastante a variante do avanço, que eu acredito ser a variante assim mais correta, a variante que dá mais vantagem para as brancas contra a Caro-Kann, mas existe um Gambito que tem ali o seu interesse, que começa com o lance Bispo C4. Bom, parece um lance errado, porque depois de D5 as pretas já ganham um tempo em cima do bispo. Só que a minha ideia agora é sacrificar esse peão, jogando com o bispo B3. Então sacrifiquei o peão de E4. O lance mais natural dele fazer é aceitar esse peão, jogar D por E4. E aí que vai começar toda a ideia desse gambito que eu vou mostrar aqui para você nessa Caro-Kann. Bom, depois do D por E4, vem Dama H5 ameaçando quase mate, quase um pastorzinho ali. Caramba, tem nome esse gambito, olha só. Eu fico jogando as posições aqui meio no chute, né? E daí sempre o chess.com ele fala que a abertura tem um nome, que ela já existe, já. Como é isso? Schaufer, alguma coisa assim, Gambito Schaufer. Bom, qual que é a ideia? Levei a dama lá para H5, ele defendeu F7 com G6, e aí eu deixo a dama por ali na ala do rei, que de repente em alguma posição ela pode ajudar no ataque. E aí que é o detalhe, eu vou jogar agora com F3, sacrificando o peão mesmo, para conseguir colocar esse meu cavalo em jogo e poder rocar pequeno. Então, eu só estou em dúvida se eu jogo cavalo C3 primeiro. Eu vou jogar cavalo C3 primeiro, ameaçando tomar em E4. E daí, quando ele jogar cavalo F6, defendendo o peão de E4, eu faço o tal do F3. Então, olha só, eu poderia até tomar em E4, mas aí não faz sentido nenhum. A ideia toda desse gambito é jogar esse F3. Porque jogando cavalo por E4, eu só teria perdido vários tempos com a minha dama. Agora, se ele joga, por exemplo, peão toma, cavalo toma, aí começa a ter algum interesse na posição, porque eu posso rocar pequeno depois, já tenho a coluna F aberta, a dama já vai participar do ataque, especialmente se ele rocar pequeno. Então, por exemplo, se ele joga aí por F3, cavalo F3 e agora roque em roque, aí minha posição começou a fazer sentido já. Aí começou a ficar interessante. É um gambitinho que eu vi uma vez, acho que eu estava assistindo algum vídeo, nossa, bem antigo isso. Há muito tempo eu vi alguma coisa assim, e aí eu comecei a jogar uns blitz e meio que dava certo muitas vezes, porque ninguém joga desse jeito, né? Bom, e olha só, o cara respeitou o gambito aqui, né? Ele respeitou o gambito, ele não quis aceitar, ele jogou com E3, então vamos ter que tomar agora, e o material tá igual. E olha, aqui a posição pode começar a ficar interessante mesmo, porque em algum momento eu vou jogar E4 e bispo H6, por exemplo. Eu vou desenvolver primeiro, vou jogar cavalo de G2. Olha, esse lance acredito que é bem duvidoso, porque o meu bispo de B3 ele acaba ganhando ainda mais força na posição. Vamos jogar o E4 para abrir a diagonal para o bispo. Agora eu estou mais de olho em bispo G5, cravando o cavalo de F6. E aí essa minha dama em H4, de repente, ela está muito bem colocada. E aí se eu combinar o bispo G5 com roque, F4, a posição vai ficar muito complicada para ele. Bom, ele jogou com A5. A4 ainda não é bem uma ameaça. Pode ser que ele ameace depois de B5, aí sim
esse lance se torne uma ameaça. E agora, vamos jogar com roque ou bispo G5? Vou jogar com o bispo G5 primeiro. Ai, levei A4? Não, eu jogo o bispo por A4. Por um instante eu achei que eu tinha levado A4. Porque esse cavalo A4 ainda assim não funciona. Eu ia falar que ele teria um torre por A4, bispo A4 e dama A5, mas sobra cavalo C3. Então não dá. Ele talvez... eu ia falar isso. Talvez ele jogue com B5. Bom, e aqui que tá. Ele tá ameaçando A4, que é a ideia. Prender ali meu bispo. O lance mais natural de fazer na posição é o A4. Só que eu tô cogitando aqui uma ideia que é jogar, por exemplo, torre D1, dama E7. Não, mas aí se eu rocar agora ele vai ter um dama C5 cheque. Porque a minha ideia era fazer algo mais ou menos assim. Torre D1, dama E7, roque, A4, F4. Porque aí peão toma F por E5. Só que isso aqui vai falhar de vários jeitos. E se eu jogar F4 direto? Será que faz sentido isso? F4 direto? Porque eu já ameaço F por E5. E F4 se ele tomar, eu tenho E5. Cara, isso aqui tem cara de ser interessante, hein? Vou jogar F4. Porque eu tô querendo explorar essa cravada imediatamente. Se ele jogar A4... Mas aí eu tomo em E5, não? Tomo em E5. Cavalo de F6 está cravado. E aqui ele vai tomar mate, praticamente. Porque eu tô tomando de peão. O bispo vai ter que ir lá para H8. E... Bom, talvez eu tenha... não vai tomar mate ainda. Talvez eu tome de bispo, então... Porque bispo toma, se tomar de bispo, peão toma, aí eu tenho os temas de mate ali na ala do rei, porque ficou bem vulnerável o roque dele. Talvez eu tome de bispo. E aí se ele tirar a dama... eu tomo em B3 e segue bola. Ou até mesmo eu posso ter ideias de, por exemplo, um bispo F6, se tirar a dama, jogar um cavalo G3, cavalo H5. Vai virar uma bagunça a posição, mas o branco tá melhor, claramente melhor nessa posição. F4 eu acho que foi uma ideia interessante, mas ele tinha que fazer um cavalo de BD7, mas depois de F toma e torre F1, dá a impressão que ele tá meio ferrado de novo. No fim o nosso gambitinho suspeito aqui, ele acabou levando para uma posição interessante. Rola dar uma olhadinha nisso. É claro que ele tem os seus defeitos, né? Se o preto ele sabe jogar corretamente a posição, acaba não sendo grande coisa, senão todo mundo jogava isso. Mas se o teu adversário não sabe como jogar, ele pode ficar interessante, como está acontecendo aqui. Bom, joguei bispo por F6. Esse eu acho que é suicídio, porque agora eu tomo em F6 e agora a gente já começa a ficar de olho no mate lá em G7. Por exemplo, se ele tomar em A2 ou C2, eu vou rocar, defendendo já o peão de F6 e vem a ameaça de dama H6 e mate nas casas pretas. O negócio aqui é que sempre que aquele bispo do fianqueta ele sai, ele é trocado, a ala do rei fica muito vulnerável e aí pode ter sisteminhas de mate, especialmente quando chega um peão em F6 ou então um peão lá em H6. Bom, ele está pensando agora, talvez ele tente um cavalo de BD7 para tomar em F6, mas daí roque. O problema é esse, que roque já defende o peão de F6. E aí ameacei dama H6. Pode tentar, por exemplo, cavalo D7, roque, RH8, para responder dama H6 com torre G8. Só que eu vou ter aquele teminha de torre F4 para sacrificar a dama lá em H7. Ele já jogou um H5 rápido, eu vou rocar pequeno, porque agora eu vou ter ideias como cavalo F4, cavalo por H5, dama G5 para dama H6. Ele tomou um peão lá em C2. Se eu jogar dama G5, ele vai jogar RH7. Então, eu vou jogar primeiro um cavalo F4, porque eu já crio uma ameaça imediata de tomar em H5. Que ele não pode tomar porque leva dama G5 e mate. Jogou dama D4 cheque, vamos tirar esse rei para H1.
Por enquanto não tem nada que eu precise me preocupar. E a minha ameaça é essa, ameaça tomar em H5. Vou ficar de olho, de repente se ele achar algum recurso. Parece difícil achar recursos aqui já. Qual seria um recurso na posição? Cavalo D7, cavalo para H5. E ameacei o dama G5, dama H6. Não vejo como ele vai defender esse tipo de sacrifício na ala do rei. Bom, depois eu vou mostrar o antídoto desse gambito, porque senão vocês vão achar que esse gambitinho ele refuta a Caro-Kann. Não é bem assim, tá? Eu vou mostrar qual que é o antídoto também, porque aí você pode tentar, se de repente o cara souber, não é que você vai ficar perdido também, mas segue bola. Mas já sabendo que tem uma variante que pode ser um pouco chata na posição. Todo gambito acontece esse tipo de coisa. Se o cara sabe jogar contra o gambito, ele acaba ficando meio sem graça, né? Bom, parece que meu adversário vai abandonar a partida, parece que vai cair ali a conexão dele. A posição tá muito ruim já, ele deve ter desconectado. Porque parece... Eu não sei como que ele evita as ameaças de mate na ala do rei. Vamos ver na revisão o que o computador ele vai achar de tudo isso. Ele não vai dar uma precisão muito alta porque ele não vai gostar do gambito. Isso nós já sabemos, mas eu quero ver ali depois o que ele vai achar. Vamos colocar aqui na revisão então da partida. E tá carregando a revisão. Ele me deu aqui 81.7 de precisão e 82. O cara ele perdeu a partida, mas ele foi mais preciso. Você já viu isso? Caramba, eu fiz 81.7, ele fez 82. O cara foi mais preciso, mas perdeu. Essa eu não lembro de ter visto alguma vez, hein? Bom, vamos lá. Eu joguei o gambitinho que eu falei ali com bispo C4. Ele já acha duvidoso esse lance. Veio D5, bispo B3, D por E4, dama H5. Ele já dá uma vantagem boa para as pretas. É aquilo que eu falei, né? A abertura realmente ela não é boa. Bispo G7, ele gosta um pouquinho mais de bispo F5. O detalhe é esse, que a refutação ela é combinando um A5 com um cavalo saindo rápido para D7, por exemplo. Mesmo o cavalo F6 eu acho que ainda está mais ou menos certo. Só que agora não E3. Esse lance é jogável. Mas eu acredito que é mais ou menos por aqui. Não sei se A5 agora eu tô tomando. Tem que ser o A5 antes. Não lembro de ter analisado essa posição, que era uma posição mais ou menos assim. A5, A4. E aí... Cavalo F6. Ah, não. Aqui é um cavalo A6. É isso. Que aí tá vindo um cavalo para C5. É uma coisa desse tipo. Se F3 agora aqui é a ideia, o cavalo vai poder vir para C5, não é isso? E aí tá uma vantagem enorme para as pretas. É uma coisa mais ou menos assim que eu lembro de ter analisado com o computador, era a melhor variante para as pretas. Mas do jeito que ele jogou, a posição acabou ficando bem interessante até. Então, por exemplo, depois de G4, o computador já prefere a posição das brancas. Meu bispo ele tá muito ativo. Aí veio o bispo G5, B5, F4 duvidoso, tinha que jogar o A4 mesmo. E aí, A4 duvidoso também. Tinha que ser cavalo de BD7. Bom, mas ele se enrolou aqui. Agora, cavalo de BD7, essa posição eu tava achando super perigosa por conta da cravada, mas pelo jeito eu não vou ter uma casa muito segura pro rei. Porque sempre que eu jogar F toma, cavalo toma, roque, ele vai ter um dama B6 cheque, saindo assim dessa cravada. E numa posição como essa, se eu jogar um torre F1, a variante que eu tava pensando, ele acha que tá igual. Tem uma igualdade ainda. Mas essa igualdade é como? Porque A4 agora é A4 mesmo. Torre por F6. Já não gosto desse lance também. Acabei jogando F4, ele jogou A4. Ele tinha bastante recursos, como dá pra ver na posição. E aqui não tá perdido ainda. Olha só. Aqui H5 ele acha que tá uma vantagem clara. Caramba, ele dá vantagem para as pretas. Que loucura isso.
toma em C2. Porque ao invés de tomar em C2, B4, segundo o computador, tá melhor o preto. Caramba, o Stockfish não tem medo de nada, né? Porque essa posição, aparentemente, parece que o preto tá muito ferrado. Que tá chegando dama G5, dama H6. O computador não tem medo de nada. Inclusive, o cavalo F4 ele não acha um lance bom. De novo, B4. Mas e aí, B4... Como que é isso? Se eu jogar cavalo por H5, ele vai tomar em C3 mesmo. E aí dama G5, com a ideia de dama H6. Caramba, pelo jeito eu tô entregando todas as peças aqui. Rei H7? Acho que Rei H7. Ah, e tem dama D2. É que o peão em C3, ele acaba defendendo. Gente, tinha bastante recurso aqui pra ele. E por causa disso, o cara foi mais preciso na partida. Bom, bora para a segunda partida, então. O computador não gosta dos gambitinhos mesmo. Vamos jogar de pretas agora. Vou jogar com cavalo F6. Ele jogou ali com C4. E eu vou jogar agora um outro gambito, nessa pegada mais agressiva aqui das partidas. Mas esse é um gambito que muitas vezes ele leva para um jogo até, digamos, posicional. É um gambito mais estratégico, que é o gambito Benko. Eu vou jogar aqui com B5. O gambito Benko ele é bem interessante. Cheguei a jogar algumas vezes em partidas pensadas até, partidas de torneio. E ele não aceitou o meu gambito, olha só. A ideia, se ele jogasse tomando, era jogar com A6 e sacrificar esses dois peões para assim conseguir um contrajogo na ala da dama. Mas como ele não tomou, eu vou tomar em C4. E agora D6. Cara, eu acho que eu joguei essa mesma posição, essa posição idêntica, numa partida contra o Rafael, né, contra o Rafael Leitão. Foi 2016, 2015, algum Aberto Brasil. Nós jogamos essa posição, que foi uma partida que foi uma loucura. Acho que acabou empatando, mas nossa, a partida foi uma várzea, que de repente ele ficou bem, aí deu uma qualidade, arrumei uma confusão, aí de repente eu fico ganho, aí ele fica ganho. Eu sei que a partida foi mudando de avaliação assim, a partida inteira, e aí no fim terminou em empate, os dois apurados no tempo, e aí empatou. É o resultado que acontece sempre que a partida é uma várzea, né? Você vai a vantagem vai de um lado, vai para o outro, ninguém consegue arrematar, no fim empata. Mas aqui ele mudou um pouquinho. A partida com o Rafael, ele jogou com cavalo F3 e H3, que é o plano mais forte da posição. Ele jogou com cavalinho E2, esse cavalo não vai ficar bem colocado em E2. Para onde que ele vai depois? Porque se ele vai para G3, ele fica mal. Se ele não tem a casa D4, ele não tem para onde ir com esse cavalo. Por isso que geralmente o cavalo vai para F3, essa é a casa do cavalo. Bom, agora vou jogar um cavalo E5 ameaçando esse bispo, porque se ele jogar bispo B3, eu já tenho o bispo A6 entrando na casa D3. E se ele voltar para D3, eu já tenho o par de bispos e ameacei pegar o par de bispos. Ele não tem uma casa tão boa assim para colocar esse bispo. Esse é um tema típico do gambito Benko, a casa D3, ela se tornar uma casa fraca. O cavalo pode ir para E5, D3. Bom, ele veio com o bispo B5, ainda continuou defendendo essa casa. E agora? Como que eu justifico meu último lance? Posso jogar A6, né? Só que eu não tenho a casa A6 pro meu bispo. Ele pode jogar um bispo A4. O bispo vai ficar fora de jogo. E se eu tentar algo um pouquinho mais agressivo? Será que funciona? Um cavalo G4, H3. Parece que eu não estou chegando em lugar algum com isso. E por fim, bispo D7. Ele vai jogar o F4 mesmo assim. Bispo B5, cavalo B5. Também não tem uma casa tão legal. Eu vou jogar A6. Porque se o bispo vai para A4 também, o bispo fica bem fora de jogo. E aí meu cavalo ele vai ter a casa C4 sempre. Bom, torre B8 talvez. Eu tava com essas ideias de levar um cavalo para G4 muitas vezes.
E o C4 também, com aquela ideia de cavalo D3. Vamos jogar C4? Porque C4, se ele jogar F4, eu tenho o cavalo D3 atacando a torre. E depois tá vindo um dama B6 cheque. Ou até eu posso jogar o dama B6 cheque primeiro. Essa aqui ele errou, hein? E errou feio. Porque eu vou ter o dama B6 cheque. Tema típico de Benoni, Gambito Benco. Não é legal o cara ficar se expondo assim com os avanços E4 e F4 tão cedo. Ele tem que defender algumas casas primeiro, como a casa D3, melhorar o rei, para depois pensar em jogar assim de um jeito mais agressivo. Porque agora ele já vai levar um cavalo D3, ataquei a torre e ameacei o mate Filidor ali com cavalo F2, cavalo H3, damas... Ah, não vai ter porque ele pode tomar de cavalo ainda. Bom, e agora eu vou levar o outro cavalo para G4, porque eu já poderia ter jogado cavalo F2 para ganhar uma qualidade. Mas eu levo agora o outro cavalo. Caramba, e agora tá tenso aqui para ele, que tá chegando os dois cavalos para dar mate. Porque agora, cavalo F2, se ele sacrifica, vem o outro cavalo. Ainda não vou ter o teminha de mate Filidor, porque a dama, ela defende. Mas aqui azedou para ele que já vai chegar o cavalo F2. É interessante ver, quando você joga uma determinada abertura, você já sabe que se o teu adversário ele desenvolve a peça para uma casa um pouco errada, ele já vai ficar mal. Então, quando ele colocou o cavalinho E2, eu já sabia que a posição dele não ia ficar muito harmônica. Porque, no geral, em cada abertura tem a casa ideal para cada peça. Isso é algo que eu sempre ensino para os meus alunos na Chessflix, para primeiro entender qual é a casa ideal de cada peça na abertura, que isso facilita muito o jogo. Bom, veio H3. Agora eu posso ganhar uma qualidade com cavalo F2 cheque. E quando eu tomar em F2, provavelmente vou ter que tomar de cavalo. Cavalo por F2, rei H2, cavalo D3. Vou só ganhar uma qualidade, não vai ter nada além disso, porque se eu tomar de dama, toma, cheque... não tem uma sequência ganhadora. Eu tô vendo só um perpétuo. Dama F2, toma. E aí dama H4, dama E1. Mas eu não vi uma sequência ganhadora na posição. Vamos jogar cavalo toma F2 cheque. E... Bom, na pior eu volto esse cavalo para D3. Eu já vou voltar ele para D3. Não tô vendo exatamente para onde ele pode ir. Em D3 ele já ameaça pegar o bispo. Cavalo ali na terceira, ele é o famoso cavalo na sexta, apoiado pelo peão. É uma peça muito forte. Ele começa a criar várias ameaças. E acredito que uma ameaça é jogar um dama F2. A dama F2 ela já vai ameaçar lances como um cavalo E1, por exemplo. De repente eu consigo entrar com o bispo em jogo. F5 também é um lance que chama muita atenção. Além dele estar com a qualidade a menos, o bispo em A4 está muito fora de jogo. Bom, ele está pensando aqui. Enquanto ele pensa, se você está gostando dessa pegada mais agressiva, a pegada de jogar uns gambitos, umas posições mais agressivas aqui no speedrun, deixa aí nos comentários a sua sugestão de abertura. Qual abertura ou defesa você quer ver pela frente aqui nos nossos episódios. E pode ser uma abertura agressiva aí, de repente eu posso jogar ela no próximo episódio. Bom, ele jogou cavalo G3. E agora? Depois de cavalo G3. Eu vou jogar um simples torre B8, ameaçando o cavalo toma C1 e dama por B2, assim ganhando o peão. De novo acontece aquilo que eu falei, o cavalo em E2 ele tá horrível, porque ainda que o cavalo vá para G3, para onde ele vai depois? Ele não tem uma casa muito boa. Então ameacei tomar esse peão, talvez ele jogue um torre B1, um lance meio triste de fazer, mas não vejo nada melhor do que isso. E vou ter a opção de tomar lá em C1. Caramba, esse deve cair uma peça de algum jeito.
Porque B3 abriu a diagonal toda do bispo. Se eu jogar um dama D4, cavalo E2, dama F2. Bom, já tem esse lance, pode ser uma ideia. O que mais? Será que tem algum outro lance que eu posso usar? Cavalo toma C1, torre por C1, não vai cair nada. E se dama F2, toma. Também não tá caindo nada direto. Caramba, é um milagre, não tá caindo nada na posição. Esse cavalo B4, ainda tem um dama D2. Vou jogar esse lance então, dama D4. Ameaça ganhar o cavalo. Cavalo E2 parece praticamente forçado para assim atacar a dama, defender o cavalo. E aí eu pensei em jogar dama F2, porque agora eu aproveito que a dama de C2 ela tá no ar e ele não pode tirar esse cavalo de E2. E ainda eu crio a ameaça de jogar um cavalo E1, ameaçando a dama e ameaçando o mate lá em G2. E veio com o cavalo D1. Nossa, ele está se entortando todo na posição. A torre de A1 já está caindo, só que ele ameaçou a minha dama. Então, se eu conseguir fazer algum lance que eu crio alguma ameaça, ele vai estar com a torre ameaçada já. Olha, eu tenho dama por G2, cheque, rei toma, cavalo E1, cheque, cavalo por C2, ataca a torre, torre B1 forçado. E, bom, não tá ruim essa posição, né? Será que não é melhor dama H4? Minha única dúvida é se eu tenho algo melhor do que o dama por G2. Por exemplo, um dama F1 também pode ser interessante. Dama F1, se torre B1, leva cavalo E1, ataca a dama e ameaça o mate. Só que ele ainda, contra a dama F1, vai ter um cavalo E3. Vamos lá, eu vou jogar o simples. Vou jogar a dama por G2. E aí, quando eu rei G2, cavalo E1 cheque, cavalo por C2, torre B1. E vamos jogar aí qualidade a mais. Não vi um arremate. Talvez dama H4 fosse um lance um pouco melhor até. Mas esse é muito claro. E aquilo, né? Quando você não tá vendo claro uma variante, se ela vai ganhar mesmo, e aí você viu outra que é simples e já leva para uma posição ganha sem tantas complicações, vai na simples, né? Não tem por que ficar inventando a roda ali, não tem que ficar inventando coisas diferentes. Vamos lá, ele jogou torre B1. Agora eu preciso voltar esse meu cavalo antes que ele fique preso. Eu vou voltar rápido o cavalo para D4. Depois eu penso tomar esse peão em H3. Por enquanto está cravado o peão de B, não é uma ameaça tomar em C4. E, bom, se ele jogar H4 para defender, eu tomo em E2. Vou simplesmente tomar em E2. E agora eu jogo o bispo por H3, ameaçando bispo G4. Ele tem aquele problema que ele nunca pode tomar em C4, a torre de B1 está no ar. E aí acabou caindo muito material. Bom, vamos voltar esse bispo. Caramba, não tem uma casa para o bispo. Vou jogar bispo C8. Um bispo G2, mas aí torre G1 e depois esse bispo não volta nunca mais. Vou voltar ele para C8, que eu posso jogar A5 e bispo A6. Uma hora eu vou acabar tendo que tomar em B3 ou avançar o peão para C3. Vamos ver como que ele vai jogar aqui na sequência. Bom, mas esse Benko atropelou, né? O Benko é outra abertura que é bem interessante de se jogar. Eu diria que, assim, dos gambitos, de todos os gambitos, esse é o gambito mais correto que tem. É o gambito Benko. Porque ele é um gambito onde você não tem uma compensação ali, tipo um gambito do rei, assim, que você sacrifica o peão para começar a atacar. É um gambito mais posicional, é um gambito que você tem uma compensação a longo prazo. Ele é um gambito bem interessante, assim, ele é mais consistente que os outros. Bom, ele jogou rei F3, eu vou jogar A5 para tirar esse meu bispo. Podia ter feito F5, né? F5 parece bem mais forte. Coloca a torre em jogo, coloca o bispo em jogo.
Aqui eu ainda posso levar um bispo A7. Ou bispo C6 e bispo A7. Ainda posso acabar levando um lance desse e começar a dar jogo. Mas tá longe ainda de dar certo. Bispo A7 eu jogo torre B7, ataca no bispo. Simplesmente quando ele voltar, bispo D7. E se ele jogar bispo C6, eu tenho um tempo inteiro para resolver o que eu vou fazer. Dá para tomar. Eu vou tomar em B3. Ele simplificou ainda a posição. Que aí nem tem essas ameaças mais. E agora ele está querendo jogar bispo B6 para ir atrás do meu peão de A5. Vou jogar F5, colocar essa torre em jogo. Se jogar bispo B6, eu tenho até um bispo C3 para defender o peão de A5, se precisar defender esse peão. O que eu acho que vai precisar de defender. Se não... se bem que eu tenho um G5, que é interessante. G5, toma, rei toma. Vamos defender, vai. Bispo C3. Mas o G5 tá chegando ali. Se ele... Dependendo do que ele fizer. Vamos tomar com cheque. Agora cheque. E por fim eu faço um torre B8 atacando esse bispo. Que ataca o bispo, ele não tem muitas casas para levar o bispo. E na sequência vai cair o peão de B3. Aí eu jogo torre por B3. Aí já estou ameaçando tirar o bispo com uma cravada. E aí caiu tudo, né? Desmoronou aí a posição dele. E aí ele abandonou a partida. Bora lá, bora ver a revisão dessa partida. Será que ela foi um pouco mais precisa do que a outra? Será que vai acontecer? Bom, essa eu imagino que eu fui mais preciso do que ele. Então, deu aqui o que? 84 de precisão para o meu adversário, 92,4 para mim. Bora lá fazer a revisão dessa partida. E olha só, se de repente você achou interessante essas aberturas que eu joguei aqui hoje, especialmente esse Gambito Benko, você quer aprender mais sobre ele e outras aberturas também, em breve nós vamos abrir uma nova turma da Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres, tem acesso às nossas trilhas de treinamento, aulas ao vivo, comunidade. Tudo que você precisa para evoluir no xadrez está dentro do aplicativo da Chessflix. Para você se tornar aluno, basta entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então bora lá, bora para revisão dessa partida. E, pô, ficou longo no fim esse episódio de hoje, que foram partidas longas as duas. Então, começou ali, a abertura tudo ok, primeiro lance duvidoso, o lance cavalo E2, o cavalo fica mal colocado ali em E2, veio torre E1, e aí cavalo E5 já estou claramente melhor, e aí tem esse problema da casa D3. Então assim, aqui são todos temas típicos da posição, é aquilo que eu estava comentando. Se você conhece os temas típicos, as casas ideais das peças, fica muito mais fácil de jogar a posição. E aí ele cometeu um erro grave, porque leva o tático, e aí já está levando os duplos lá em F2, e ele está completamente perdido. Bom, seguimos mais uns lances, dama D4, dama F2, foi tudo mais ou menos correto. E aí sobrou o dama G2, que realmente é o melhor da posição, ele dá aí como brilhante. E aí é só converter a vantagem. Bom, Gambito Benko atropelou aqui no fim. E nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.